dia. Bom, vamos falar agora do segundo período da ditadura civil-militar. Se pudermos falar de uma espécie de contexto jurídico, temos aqui uma Constituição recente, a de 1967, mas que foi praticamente esfacelada pelo ato institucional número 5, a que o Zeca já se referiu, que conferiu amplos poderes ao Executivo, dentre os quais o de suspender direitos políticos de quem pudesse ameaçar, entre muitas aspas, a revolução. E um dos sentidos da perda dos direitos políticos era justamente o de não poder votar e nem ser votado em eleições sindicais. E logo se vê que esse período de 69 a 79 não começamos muito bem. Centrada a análise aqui, a partir de agora, na CLT, se verifica nesse período que mais de uma centena de artigos foram modificados, alguns inclusive mais de uma vez. Houve, por certo, mudanças mais pontuais e outras mais significativas. Dessas menos abrangentes, poderíamos citar que houve alterações relativas à rescisão do contrato individual de trabalho, a multas administrativas, a interrupção do contrato de trabalho por conta do serviço militar obrigatório, sobre a disciplina das férias, sobre o trabalho da mulher, a transferência de empregados e garantias concedidas ao empregado estável. Em 1969, agora falando um pouquinho mais das mudanças mais profundas, é proibido por meio do Decreto-Lei número 507 a eleição de quem tivesse má conduta devidamente comprovada para cargos de direção de sindicatos. E aqui já salta aos olhos quão aberta é essa tipificação e, portanto, seu grande potencial de uso e malefício. Neste mesmo ano, 1969, ao Decreto-Lei número 925, que alterou 17 artigos referentes à organização sindical. E digno de nota é que um desses artigos, cuja alteração de redação foi em 1969, continua com essa redação vigente até os dias atuais. E essa lógica de intervenção na estrutura sindical permanece, e nos anos de 75 e 76 houve novas interferências nesse sentido, especialmente no que se refere ao controle financeiro do sindicato. Uma das tônicas do regime ditatorial civil-militar, em termos de legislação trabalhista, também foi a questão da saúde e segurança do trabalho. Tivemos alterações nesse sentido já em 1967, como o eu lírico do Alessandro falou por meio da voz do Paulo. Mas em 1977, o capítulo de segurança e higiene do trabalho é integralmente reescrito. E aqui também vale ressaltar que esta redação desse capítulo continua vigente até os dias atuais. E o trato dado a essa matéria pode ser muito criticado, porque estabelece uma espécie de monetização dos riscos do trabalho em detrimento à indução da efetiva redução desses riscos que são verificáveis no ambiente do trabalho. E mesmo dentro dessa perspectiva da monetização dos riscos, podemos verificar algumas inconsistências, como, por exemplo, a questão da inacumulabilidade dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que não se negue que, concretamente, essas duas situações possam se verificar num determinado ambiente de trabalho. Mas também é preciso ressaltar que nem só de CLT vive o direito do trabalho, e também a legislação extravagante nesse período é importante. Eu gostaria de citar aqui duas leis dos anos 70, muito importantes para a gente do direito do trabalho, que vieram nesse bojo de flexibilização do direito do trabalho, que o Giovanni já se referiu nessa mesa hoje. A primeira delas é a famosa Lei 6.019 de 74, do trabalho temporário. É uma lei que já surge como uma concessão ao patronato que via, no princípio clássico da continuidade da relação de emprego, um óbice para o exercício de sua atividade empresarial. E para escapar do elastério desse princípio, houve o uso abusivo e indiscriminado de contratos de trabalho por prazo determinado. Num primeiro momento, a tentativa de se coibir esse tipo de contratação redundou como reação dos empresários na utilização
do trabalho temporário por meio de contratos de empreitada. E é nesse contexto que surge essa lei, cujo fim seria restringir o trabalho temporário a situações de necessidade transitória de serviço e substituição de efetivo da empresa. Mas desde seu surgimento, já houve quem dissesse, inclusive no Congresso Nacional, que essa estruturação do trabalho temporário trazia dentro de si uma precarização imanente do trabalho. E não custa lembrar que foi por meio da aplicação e da interpretação dessa lei que foi se formando e conformando no direito brasileiro a figura da terceirização, cujos defeitos e efeitos nas relações de trabalho nem precisamos citar neste momento. Além disso, é interessante notar que a alteração da estrutura do contrato de trabalho, com a inclusão de um terceiro na relação jurídica, percebe-se que a atividade dessa empresa, cujo fim é colocar o trabalhador a serviço de uma outra empresa, realça de forma caricata a figura do trabalhador como mercadoria, já que a mercadoria que o trabalhador tem a oferecer, a sua força de trabalho, é dele mesmo indissociável. Se ontem a Miriam, na sua fala, realçou que é possível notar alguns aspectos da escravidão até hoje nas relações de trabalho, creio que também seja esse um exemplo interessante. E avançando e prestes a concluir, já que falamos de escravidão, me parece que é um tema muito próximo dessa questão, é o estágio, né? Muitos aqui foram estagiários, alguns com azar talvez ainda o sejam. E o que é interessante falar é que a lei de estágio veio nessa época também uma lei de flexibilização de relações de trabalho, de 1977, e essencialmente o estágio não difere em nada da relação de emprego. Os requisitos que temos para o emprego estão lá também no estágio. Qual seria a diferença? O caráter pedagógico de que se reveste o trabalho prestado nessas condições. Mas em contrapartida, aos estagiários são garantidos menos direitos. É como se o estagiário pagasse o seu aprendizado na empresa com a abdicação dos direitos que ele teria se empregado ele fosse. O custo da formação dele é repassado a ele como se fosse de seu interesse exclusivo, enquanto, na verdade, o trabalho dele, como de qualquer outro, gera lucro. E seu aprendizado, que também é destinado a melhorá-lo como trabalhador, ele, enquanto trabalhador melhor, é mais eficaz para a empresa. Essa questão se torna interessante também sob um outro ponto de vista, quando a gente pode perceber que uma mesma relação social, ou seja, a relação da troca da força de trabalho por salário, se traveste numa relação jurídica diversa, não mais a de emprego, mas sim de estágio, o que permite, por meio dessa galhofa técnico-jurídica, uma maior exploração com um custo compartilhado com o próprio trabalhador. E não é à toa que hoje também, junto desse evento, lançamos o livro Trabalhos Marginais, cujo um dos capítulos é dedicado ao estagiário. Para encerrar a nossa parte, eu creio que esse período de 69 a 79 é mais um exemplo que corrobora as conclusões a que chegou o nosso grupo de pesquisa nesse semestre, de que a CLT vigente atualmente não é aquela mesma de 70 anos atrás, portanto, qualquer argumento nesse sentido que visa enfraquecer o direito do trabalho com fundamento na velhice da CLT não deixa de ser uma grande falácia. É isso, muito obrigado.